Se o seu pastel não fica com luz, o problema não é o material. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino o pastel seco de forma prática e descomplicada, entendendo a luz de verdade. E nesse vídeo eu vou te mostrar onde a maioria se perde. Eu vou te mostrar como eu penso uma pintura, porque não é por onde você começa, é como você constrói. Eu começo pelo olho, não pelo detalhe, mas pela intenção. O olho define direção, expressão e principalmente luz. Aqui, se o olho não funciona, nada funciona. Depois eu vou para a orelha. Ela não é a forma, ela mostra a direção da luz. Aqui eu começo a organizar o plano. Aqui é onde muita gente erra. Isso não é só marrom, laranja, ou seja, não é apenas cor. Isso é temperatura. É o quente contra o frio que começa a construir volume. Cor não é o que você vê, é o que você faz ela fazer. Aqui eu não estou desenhando um cavalo, eu estou colocando a luz sobre ele. Isso aqui é luz, cor e temperatura. Não é sobre cavalo, é sobre como a luz acontece. Se você copia o que vê, você trava. Quando você entende a luz, você pinta o que você quiser. O focinho é estrutura, é onde tudo pesa. E aqui não é preto, é profundidade construída em camadas. Escuro não é cor, é espaço. Muita gente acha que pastel seco é só colocar cor. Mas isso aqui tem camadas. Eu comecei com uma base realista e fui construindo camadas por cima. Mas como isso foi possível? Porque as camadas de baixo não estavam sobrecarregadas e agora eu não estou acrescentando detalhes sobre detalhes, mas estou acrescentando temperatura de cor. Então eu estou colocando mais camadas sem sobrecarregar e esfumando com leveza. Veja que eu uso movimentos circulares e devagar, não é pressão na mão. Uso leveza e deixo um pouco da textura aparecendo. Nem tudo precisa ser esfumado. Isso que cria profundidade e não é pressão na mão, tanto no giz quanto no esfuminho. Se isso faz sentido para você, deixe o seu like. Pastel seco não é força, é leitura. A crina não é fio, é direção. Ela é solta, gestual. É aqui onde a mente entra em conflito. A mente quer controle, fio a fio, como estava antes. Mas o resultado perde liberdade. É sobre menos controle e mais expressão. Aqui eu quase perdi essa pintura tentando corrigir. Quando eu parei de controlar, ela começou a aparecer. Ou seja, se você tenta desenhar, trava. Se você entende o movimento, acontece. Não é sobre copiar fio por fio, não é sobre copiar cor, não é sobre desenhar objetos, é sobre entender como a cor se relaciona entre uma e outra. É entender o que ela faz. Isso aqui não é sobre desenhar crina, é sobre entender o que a cor faz com a luz. Aqui eu parei de controlar e comecei a me soltar e o resultado saiu. O segredo é: perdeu o controle, soltou, resolveu. Então não é hora de mexer mais, a crina já está feita. É preciso saber a hora de parar e não mais controlar.
Olha isso aqui. Esse azul não é erro. E esse roxo não é exagero. É isso que cria profundidade e faz a luz aparecer. É aqui onde todo mundo perde o controle. Foi aqui que eu já errei em outras pinturas de cavalo, ao chegar ao ponto de rasgar a pintura. Porque o fundo parece liberdade, mas sem a leitura da luz vira bagunça. Caos não é aleatório, é direção sem rigidez. Se você solta sem entender, você erra, você perde. Se você entende, você cria atmosfera. Pastel seco não é sobre copiar, é sobre decidir. Olhando agora para esse fundo, parece aleatório, parece bagunçado. Essa é a fase em que o pastel seco não é bonito, ele não começa bonito. Isso aqui parece bagunça, mas não é. É o momento em que a pintura ainda não se organizou. E se você não entende isso, você para no meio do processo e o pior, você rasga. O pastel seco não começa bonito. Ele começa em camadas, contraste e temperatura. Pastel seco não é controle, é leitura. A beleza não é o começo, é a consequência. É quando a luz se organiza. É agora que eu organizo tudo, porque não adianta soltar se você não sabe organizar. Eu não vou corrigindo tudo, eu escolho. Eu escolho onde a luz fica, onde a sombra precisa sustentar e o que pode desaparecer. Nem tudo precisa aparecer para funcionar. É aqui que a pintura deixa de ser tentativa e vira decisão. Aqui eu reforço a luz, seguro a sombra e tiro informação. O erro não está no começo, está em não saber parar ou não saber organizar. Quando isso aqui se resolve, o resto é ajuste. Isso aqui não é mais construção, é refinamento. É aqui que a pintura se resolve. Não quando fica bonita, mas quando faz sentido. Pastel seco não é força, não é controle, é leitura. Quando você entende isso, você para de tentar acertar e começa a construir. Me conta aqui nos comentários, em que parte você mais se perde hoje? Pintar não é desenhar objetos, é entender o ar entre eles. Se você quer entender isso de verdade, fica aqui no canal. Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente onde a maioria erra. Cor não é o que você vê, e pastel seco é decisão. E o caos sem leitura vira erro. Quanto mais você tenta controlar, menos o pastel seco responde. Pastel seco não responde à força, ele responde à leitura da luz. Não é sobre acertar, é sobre entender. No pastel seco, o pigmento é puro e a luz nasce dele. Se você chegou até aqui, você já entendeu que não é sobre copiar. Pastel seco não é controle, é leitura. E é isso que faz a pintura funcionar.
Se você quer aprender de verdade, se inscreva no canal.